Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou a Regiane, pedagoga e terapeuta sistêmica. Se você acabou de conhecer as constelações familiares e quer entender um pouco mais sobre elas, então esse vídeo é para você mesmo. Pode ser também que alguém tenha te indicado, tenha te falado assim: olha, você deveria fazer uma constelação, é muito bom. Tem muitas dúvidas, podem surgir aí na sua cabeça, né? Mas como é isso? Como é que funciona essa coisa de constelação? Será que é realmente para mim? Essas são perguntas que as pessoas costumam se fazer. Então, se você quer esclarecer todas as suas dúvidas, fica aqui comigo até o final para você entender os pontos mais importantes que você precisa saber. O que é constelação? Afinal de contas, o que é constelação? Para que ela serve? Por que a gente constela algo? Quantas sessões será que eu preciso para que eu me sinta algum efeito ou veja algum resultado? Então vamos começar falando então o que é constelação. A constelação é uma ferramenta de ajuda para a vida e o seu uso não está restrito somente aos psicólogos e terapeutas, mas geralmente como somos nós que trabalhamos com ela, nós nos referimos a ela como uma forma de terapia. E dentro desse contexto, é normal que quem está tomando conhecimento desse trabalho e esteja dando aí seus primeiros passos para entender o que é isso, acabe fazendo relação com outras formas de terapia mais tradicionais ou mais conhecidas, como por exemplo, com aquelas terapias de divã, né? Com aquelas terapias que você vai toda semana ou com outras abordagens que você precisa de várias sessões para que você sinta algum efeito dentro daquilo que está sendo trabalhado. Vou pegar como exemplo essa terapia tradicional que você vai toda semana no terapeuta. O objetivo e a finalidade dessa terapia, assim como a sua forma de proceder, é bem diferente da constelação. A finalidade dessa terapia é que conforme você vai trabalhando com a sua história, que já é conhecida, você elabora os seus recursos emocionais. Já na constelação, o nosso objetivo não é trabalhar com aquela história que já é conhecida, mas sim com dinâmicas e informações que estão ocultas, ou seja, estão no nível inconsciente. E o objetivo é trazer isso para a clareza, para a superfície, para uma tomada de consciência diante disso, chegando ali na causa raiz. Então, quando a gente está vivenciando alguma dificuldade, algum conflito, está percebendo que algumas coisas estão travadas na sua vida, você sente que está fazendo um certo esforço, mas aquilo não está caminhando. Existem muitas vezes dinâmicas sistêmicas ali. Existe uma desordem que está ali. Então, o nosso objetivo numa constelação é encontrar essa desordem. E identificando essa desordem, você consegue chegar na causa raiz, que é o porquê realmente que aquele problema existe. E aí a solução passa a ser verdadeiramente possível e muito mais assertiva. Basta que a partir daí você tenha uma mudança de postura, que você caminhe então para uma solução, que é exatamente entrar em ordem com essas leis da vida. E esse objetivo a gente atinge sim em uma única sessão. Então é por isso que na constelação não é necessário que você faça mais sessões para ter um efeito ou que você faça mais sessões para que ela seja realmente efetiva. Não. Em uma única sessão a gente chega nessa informação. A sessão ela tem começo, meio e fim. No começo é o mapeamento, onde juntos o facilitador e você irão olhar para a sua história, identificando ali onde pode haver indícios de questões sistêmicas, para depois ir para a segunda etapa, que é a intervenção. Então nós vamos observar isso ali no campo de informações, trazendo isso do inconsciente para o consciente. E aí com isso se conclui a sessão. Quando você chega ali naquele diagnóstico e identifica qual que é aquela desordem, então aquela sessão foi concluída. Então, o que nós podemos constelar? Você já pode ter ouvido alguém dizer assim: ah, eu constelei a minha mãe, eu constelei o dinheiro, eu constelei o meu marido, eu constelei o meu filho ou a minha profissão. Mas na verdade o que a pessoa está querendo dizer é que ela constelou a sua relação com a mãe, a sua relação com o marido ou o filho, a sua relação com o dinheiro ou com a sua profissão. Então, na constelação, a gente constela a nossa relação, como é que nós estamos realmente interiormente com aquilo que faz parte da nossa vida. Então, na constelação, a gente pode trabalhar as nossas relações com as pessoas, seja o pai, a mãe, o marido, o filho, relacionamentos anteriores também, ou a nossa relação com áreas da nossa vida, como a nossa
carreira profissional, pode ser que você esteja se sentindo com dificuldades no seu trabalho. Então nós vamos olhar para entender como você realmente está em relação ao seu trabalho. Ou pode ser que você esteja com dificuldades financeiras. Então nós vamos olhar e entender como você realmente está em relação ao dinheiro. Como é a sua relação com o dinheiro? Será que existe alguma desordem que esteja fazendo com que essa área se torne mais difícil na sua vida? Então é isso que significa quando a pessoa fala: constelei a minha mãe, constelei o meu pai, constelei o dinheiro. Com isso a gente identifica então como estamos e podemos então mudar a nossa postura e solucionar essa questão. Um ponto importante sobre isso é a insistência de algumas pessoas em levar a outra para a constelação. Eu tinha uma cliente que a constelação ajudou tanto a vida dela que ela queria trazer todo mundo para uma sessão. Então todo mundo que ela chegava, que falava de algum problema para ela já falava da constelação. E depois já me mandava um áudio assim: olha, Regiane, já passei seu contato para minha cunhada, ou ela falava: já passei seu contato para minha irmã, filha. Você atende ela, tá? Que ela precisa muito. Mas às vezes a pessoa não estava ali disposta a olhar de verdade para as suas questões. Ela só estava ali desabafando. Então a gente vê aí uma tentativa de resolver algo que só a própria pessoa pode fazer por ela mesma. Porque quando a gente fala que constelação é olhar para a sua relação com algo, para a sua postura em relação a algo, é importantíssimo que haja uma disponibilidade da pessoa em querer ver, né, que ela queira realmente estar ali. Então, se a pessoa está ali só porque alguém falou para ela que ela deveria fazer uma constelação, ou se ela não sabe se é isso realmente que ela quer, não se sente muito segura naquele momento, ela vai acabar colhendo muito pouco da constelação, muito pouco mesmo. Então, se esse é o seu caso, o que você pode fazer é sugerir para a pessoa que existe um caminho de solução para ela, mas deixá-la à vontade para que no momento mais adequado ou quando ela sentir essa disponibilidade, ela busque essa ajuda, mesmo que isso leve um certo tempo. Vamos falar de temas na constelação. Na constelação, nós trabalhamos um tema por vez. Então, você vai escolher qual questão que você quer trabalhar, observar a partir de uma constelação. Uma cliente que mandou uma mensagem para mim assim: olha, Regiane, mas eu tenho muitos problemas, porque eu tenho muitas questões, tenho muitos temas. Então eu disse para ela: você precisa ir então pelo seu coração. Qual desses temas tem te causado mais angústia, mais sofrimento neste momento? Então é esse que deve ser o seu tema, tá? Mas aí pode ser que ela tenha pensado: então eu vou resolver a questão financeira primeiro e depois a minha vida amorosa, porque isso é mais urgente e tal. Mas às vezes o que está mais angustiando seja o fim de um casamento, o fim de um relacionamento. E às vezes a gente pensa que as coisas estão totalmente separadas, né? Estão em compartimentos, em caixinhas. Mas a vida é tudo isso junto. E geralmente, como nós estamos em uma área, vai ser também como nós estamos na outra. Uma área da vida acaba afetando a outra. Então, quando você decide olhar para as suas questões, olhar para o que está te angustiando, todas as outras áreas da sua vida acabam sendo beneficiadas. Então, resumindo, você não precisa fazer uma constelação para cada área da sua vida, tá? Segue seu coração, segue a sua angústia, tá bom? E como que é a sessão então, Regiane? Como que funciona? A sessão é online, então você vai fazer seu agendamento, vai escolher a forma de pagamento, vai efetivar o seu agendamento fazendo o pagamento e no dia e horário combinado você vai receber um link para entrar na sala virtual do Google Meet, onde nós vamos entrar no horário combinado e ali a gente vai desenvolver todo o trabalho e fazer essa sessão, né, que você agendou. Começa ali com um mapeamento, né, para que eu possa entender o que você está buscando, né. Depois vamos fazer um trabalho de intervenção, para trabalhar aquela questão ali no campo, até chegar à conclusão, ao diagnóstico. Coisa importante também, ao final da sessão, é que você tenha compreensão de quais eram as dinâmicas que estavam ali. Porque às vezes as pessoas fazem constelação e acabam saindo sem entender absolutamente nada. Elas se emocionam ali, choram, né, contam a sua vida, mas ao final saem sem entender realmente o que perceberam com a constelação delas, qual era a dinâmica que não estava saudável na vida dela. A linha de trabalho que eu acredito é que a pessoa precisa sair dali, de uma constelação, entendendo realmente qual era a sua postura, onde estavam os problemas e qual o caminho para solucionar esse problema, né? Para que ela saia dessa sessão
com mais clareza e mais preparada para lidar com as suas demandas. Vou falar então de resultados na constelação, né? Como saber se eu consigo, se eu vou ter resultado com uma sessão? Pode ser que você esteja aí perguntando, mas será que a constelação vai me ajudar mesmo, né? Vai me ajudar com o meu problema? Vai me ajudar com a minha questão? A primeira coisa que é importante você entender é que resultado na terapia, no geral, né, em todas elas, com qualquer técnica, significa duas coisas: dar nome ao problema e desenvolver seus recursos para solucioná-lo ou para lidar com ele. Então, o grande problema das pessoas que às vezes ficam anos fazendo terapia é que elas ficam tratando os sintomas e não a verdadeira causa do problema. Quando você consegue detectar a verdadeira causa do seu problema, digamos que 90% do caminho já foi trilhado, porque aí você vai ser mais assertivo em solucionar aquela questão. E o outro resultado com a terapia é você desenvolver seus recursos internos e externos para acabar com o problema ou pelo menos para lidar melhor com ele. A constelação entra na primeira esfera que eu falei, que é dar nome ao seu problema, descobrindo a raiz e a causa dele, e a partir disso ser mais assertivo para o caminho de uma solução. É importante também dizer que na constelação nós partimos do pressuposto de que você tem maturidade e autonomia para lidar com os seus processos. Porque a constelação pode ser até bem perigosa para quem não quer assumir autorresponsabilidade frente à sua própria vida e ao que pode ser feito com ela. Então, se você é uma pessoa que está disposta a assumir a responsabilidade sobre a sua vida, tomar as suas decisões, se você quer identificar o problema e ter a autonomia para escolher como vai lidar com essa questão agora e fazer escolhas mais saudáveis para a sua vida, tomando decisões com mais clareza, com mais assertividade, então pode ter certeza que a constelação é para você e vai sim te ajudar muito. Então, se você tomou essa decisão, clica no link aqui embaixo e vamos agendar a sua sessão.